Ok, isso aí, moçada, vamos nessa. Olha só, vamos trabalhar um pouquinho aqui o conceito de fração, principalmente entender essa relação entre fração e número decimal, ou seja, essa transformação. Por quê? Porque, na verdade, a fração é uma divisão, e quando você divide, você pode obter um número inteiro, mas também pode obter um número decimal. Mas o importante também é você saber fazer a conversão aí, processo inverso, transformar um número decimal em um número inteiro, ok? Certo, aqui minhas redes sociais aí, para quem não me segue ainda, então vá lá, né, você vai encontrar muito material aí de qualidade também para seu estudo. Sim, fração. O que na verdade é uma fração? Fração é todo número escrito na forma A sobre B, ou seja, em onde A e B aqui são inteiros com B diferente de zero. Então, na verdade, toda fração aqui é uma divisão. Quando a gente diz que uma fração é todo o valor representado da forma aqui, nessa forma A sobre B, o que significa isso? Né, que a gente está falando de uma divisão. Certo. O que é importante destacar aqui que esse B, que é o denominador, isso aqui é diferente de zero, muito importante. Sim, exemplo, o que a gente tem aqui? Por exemplo, quando a gente pega aqui, 2 quintos, então quer dizer que é 2 dividido por quinto, por 5. Então a gente pode fazer essa transformação, 2 dividido aqui por 5. Logo, o que ocorre aqui? 2 dividido por 5, 2 é menor que 5. Se 2 é menor que 5, então zero. Né? A divisão aqui é insuficiente, o número é insuficiente para dividir. 0 vezes 5 é zero. Quando a gente coloca aqui o resto, zero, deixa resto 2. Certo. Agora, o que ocorre? A gente pode colocar uma vírgula aqui, e quando a gente coloca essa vírgula, dá direito a acrescentar um zero lá ao resto. Veja que o 2 agora é o resto, a gente pode acrescentar um zero. Agora sim, 20 dividido por 5, isso é igual a 4. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Então, veja que o resto aqui, né, zerou. Ok? Então, veja que a gente transformou, né, uma fração, que a gente tinha aqui, uma fração, a gente fez essa transformação aqui e obteve um número decimal. Sim, então fração em decimal. Ok, só que o que ocorre? Quando a gente fala, né, nessa relação, nessa divisão aqui, então a gente tem essa relação entre os termos aqui. E quais são esses termos aqui? Então, quando a gente fala aqui dessa relação de termos da fração, a gente está fazendo referência exatamente ao numerador e ao denominador. Sim, o que significa isso? Né? A gente vai entrar em mais detalhe isso em outra aula específica, onde esse denominador representa a quantidade total de partes em que o inteiro foi dividido e esse numerador a quantidade de partes utilizadas. Mas, né, agora a gente vai atentar exclusivamente para essa relação, né, de termos aqui e com relação à divisão especificamente. Sim, e quando a gente fala de divisão, quer dizer que tem que ser diferente de zero esse denominador. Por que isso, né, na verdade, né, tem que ocorrer a necessidade desse critério aqui, né, da gente estabelecer essa condição? Porque é o seguinte, o que ocorre? Se a gente pegar aqui como exemplo 3 dividido por zero, essa divisão ela não existe. Por que essa divisão não existe, professor? Porque veja o seguinte, quando a gente divide 3 por zero, o que significa? Se a gente montar aqui 3 dividido por zero, o que ocorre com isso aqui? Se, né, colocar zero, professor, então 0 vezes 0 vai continuar o quê? Zero. E o resto aqui vai ficar quanto? 3. Só que o que ocorre aqui? O resto, veja que esse resto aqui, ele o que? É maior que o divisor. Se o resto é maior que o divisor, então essa divisão aqui, o que ocorre? Ela não existe. Professor, mas se eu aumentar o número ali, por exemplo, se eu fizesse assim, 3 dividido por zero, eu dissesse aqui que era 3. O que ocorre? 3 vezes 0 é 0 para 3. O que aconteceu? O resto, novamente,
é igual a 3, ou seja, o mesmo resto que havia deixado lá aconteceu aqui. E esse resto aqui, ele continua, ó, veja que esse resto, né, continua o quê? Maior que o divisor. Veja o seguinte, como assim um resto maior que o divisor, professor? Ó, qual é o resto? 3. Qual é o divisor? 0. Qual é o resto aqui? 3. Qual é o divisor? 0. Então veja que qualquer situação que a gente dividir, o resto é sempre maior que o divisor. E isso torna o quê? A divisão aí, né, inexistente, ou seja, eu não existe um resultado que satisfaça a divisão. Nesse caso aqui específico, em que o denominador é 0. Sim, professor, mas a gente viu o seguinte, que a gente pode transformar a fração em um número decimal. E como a gente executar o processo contrário, sendo um número decimal, e transformar isso em, né, uma fração? Veremos aqui. Ok, então quando a gente observa aqui, qual é a relação principal? Ó, há uma relação aqui de casas decimais. Então é isso que vai determinar, né, essa relação de transformação. Como assim? Por exemplo, ó, quando a gente observa aqui 0,4, se a gente eliminar essa vírgula do número, o que a gente obtém? A gente obtém um 4. Então a gente vai dividir esse número por 10, 100 ou 1000, conforme a quantidade de casas decimais. E o que a gente observa? Ó, que se a gente tem uma casa decimal, veja que a gente tem aqui, ó, uma casa decimal, o que a gente vai utilizar aqui? Um 0. Professor, mas não chegou aquele resultado que foi apresentado aqui, ó, que é um resultado de 2/5. Sim, porque essa fração aqui, ela pode ser simplificada. Então, quando a gente divide aqui, ó, 4 por 2 e divide 10 por 2, o que a gente vai obter aqui diante dessa circunstância, nessa relação? 2/5. E agora sim, ó, veja o que é exatamente o que? Igual aqui. Pronto, então a gente consegue obter exatamente esses 2/5. Então, além de fazer essa transformação, a gente trabalhou também aqui com simplificação. Pronto, perfeito. Ok, beleza, professor. Então quer dizer o seguinte, ó, que a quantidade de zeros depende sempre da quantidade de casas decimais. Isso, perfeito. Tranquilo? Então veja aqui, vamos lá. Outros exemplos, olha só. O que a gente tem aqui, ó? Se a gente eliminar essa vírgula, a gente fica com qual número? Ou seja, ó, apagando a vírgula aqui, 14. Certo? Então a gente vai dividir isso aqui por quanto? Ó, nessa situação aqui, por 10. Mas não tem 2, professor? Não, a gente conta apenas a quantidade de algarismos na parte decimal. Qual é a quantidade de algarismos aqui? 4. Então, ó, é o 4, o algarismo é o 4. Qual é essa quantidade? Um algarismo, não é isso? Então, ó, um elemento corresponde a 0. Ok, beleza. Certo, professor. Então quer dizer o seguinte, que nesse segundo exemplo, na letra B aqui agora, ó, se a gente eliminar, a gente consegue observar 25. Então quer dizer que a gente tem que pegar esse 25 aqui agora e dividir por 100? Exatamente. Isso, perfeito. Por quê, ó? Porque agora a gente consegue observar o quê? Que são 2 elementos aqui na parte decimal. Então, se são 2 elementos, a gente utiliza o valor aqui correspondente com 2 zeros. No caso, na base 10, esse valor, 100. Sim, agora o que ocorre, ó? 3 elementos. Então, nessa letra C, agora temos 3 elementos. Então, se a gente repete o raciocínio, usa o mesmo raciocínio, o que a gente vai observar aqui? Vai ficar 125 dividido agora, ó, 1, 2, 3. Então, vai ficar dividido por 1000, 3 elementos na parte decimal. Então, adicionamos aqui 3 zeros. Sim, professor, mas isso aqui pode simplificar, não pode? Pronto, então a gente faz a simplificação. Isso aqui é possível por 2 e isso também é possível por 2. O que a gente obtém aqui? 7 e aqui a gente obtém 5. Pronto, ó. Então, 7, né, quintos, ok? Beleza? Agora aqui, professor,
Posso dividir isso aqui por 5, não posso? Claro, posso dividir isso também por 5, não posso? Sim. Então, olha o que você faz, 25 por 5 dá 5. 100 por 5 é igual a 20. Professor, posso ainda por 5, não posso? Por 5 e por 5. Ok, então, ó, 5 por 5, 1. E 25 por 5 dá quanto? 5. Então, veja que a gente encontrou o quê? 1/5. Professor, mas eu posso fazer, né, de uma única vez isso aqui, para não ficar, né, fazendo essas divisões sucessivas aqui? Claro que pode. Ao invés de ficar efetuar divisões sucessivas, a gente pode dividir logo aqui, ó, simplificar logo por 25. E aí o que vai ocorrer? 25 por 25 igual a 1. E 100 dividido por 25, isso aqui é igual a quanto? Igual a 4, não é isso? Igual a 4, ok? Então, ó, beleza? Então, veja o seguinte, é 1/4, não 1/5, né? Tinha colocado lá anteriormente 1/5 na outra divisão, mas me desculpe aí, é 1/4, não é né? É 1/4 e não 1/5. Pronto. Ok, perfeito. E aqui agora, como que a gente pode dividir? Professor, então aqui dá para dividir direto por 125, não é isso? Ó, direto por 125, exatamente, que vai ficar quanto? 1 sobre 8, então 1/8, então a gente faz, né? E aí a gente encontra o quê? Isso aqui são chamados o quê? De frações irredutíveis, ó, então a gente acaba conseguindo aqui as chamadas frações irredutíveis. Agora a gente não pode mais efetuar, né, essas simplificações, ok? Beleza? Então, ó, mais vale a observação, só, né, colocando aqui esse 125 aqui, ó, 125 por 1000, caso tenha dificuldade aí, ó, então faça assim, divida por 25, já é mais prático, né, já consegue. Por 25 sim, professor, dá para fazer por 25 logo, né, então pronto, então simplifique. 125 por 25, então a gente vai ter quanto aqui? A gente vai ter 5. E 1000 por 25, a gente vai obter quanto? A gente vai obter, né, ó, 100 por 25 dá 4, então coloca mais um 0, 40. Então, 1000 por 25 é igual a 40. Ok, e agora, ó, a gente ainda pode simplificar novamente por quanto? Por 5. E aí, 5 por 5, 1. E 40 por 5 dá quanto? Dá 8. Então, veja, ó, o mesmo resultado. Então, a gente consegue obter, né, o mesmo resultado aí utilizando, ó, processos, simplificações diferentes. Então, assim, se tem dificuldade de visualizar essa simplificação por um número já, né, de forma direta, então, ó, caso tenha aí uma dificuldade para efetuar, né, por um número mais alto, visualizar essa simplificação direta, você pode efetuar divisões sucessivas. É isso aí, ok? Bons estudos!